Oi, pessoal. Eu sou o Rodrigo, aqui do Kitnet HQ, e hoje eu vou. Sabe, eu tava com um quadrinho na minha estante fazia anos já, e eu tirei ele pra ler esses dias. Log Comics, ou Logi Comics, uma jornada épica em busca da verdade, de dois gregos, o Apostolos Doxiaris e o Christos Papadimitriou. Uau! Com a arte de Alecos Papadatos e Anne de Dona. Essa Anne ela é francesa. O resto é tudo esses nomes bizarros de quem mora lá na Grécia. E é um quadrinho que conta a história do Bertrand Russell, que é um lógico matemático que revolucionou, junto com outros, que revolucionou a matemática do século XX. Né? Ele nasceu no final do século XIX e trabalhou ali no século XX, começo do século XX, até um pouquinho depois da Segunda Guerra, e as coisas que ele fez, as coisas que ele pensou, elas ecoam até hoje. E daí conta a história desse cara, mas não é a história desse cara, não é apenas a história do Bertrand Russell, ainda que ele seja a mola central, né? Deixa eu mostrar a arte aqui um pouquinho para vocês, ó. Ainda que ele seja a mola central da trama, não se limita a ele, né? Se limita, o quadrinho diz mais sobre a matemática em si, né? E mais ainda sobre a lógica matemática. Então ele vai falar do Cantor, ele vai falar do Wittgenstein, ele vai falar de uma série de caras que pegaram a lógica ou a matemática para compor a lógica ou a lógica para compor a matemática. E assim, devo dizer que é um quadrinho que me chamou muito a atenção, né? Agora, depois que comecei a ler, porque eu achei que era outra coisa. E eu sou um cara muito burro em matemática. Apesar do meu pai ser professor de matemática, coitado, eu sou a frustração da vida do cara. Porque eu reprovei em matemática na sétima série e depois da sétima eu só passei porque eu aprendi a colar. Né? Eu não sei matemática. Né? Eu até sei fazer cálculos, é só se pegar a calculadora e fazer, mas a matemática em si, eu me bato demais. E eu tive que ter muita ajuda para ler esse quadrinho. Então eu lia, aí ele falava umas coisas, daí ele dava um exemplo, daí eu ia na internet, olhava. E assim, vou dizer que valeu a pena. Valeu o esforço, aprendi algumas coisas sobre conjuntos, né? Por exemplo, que é uma das. É o paradoxo do Bertrand Russell, é justamente em relação a conjuntos. Se um conjunto de coisas tem ele próprio, então ele não tem. Mas se não tem ele, é porque tem. Né? Jogo duro pra. É isso mesmo. O que eu falei tá certo. Só que os desdobramentos disso são complicados. Daí ele fala um pouco sobre o conceito do infinito, né? Se tem um infinito maior que outro infinito, né? Que é o esquema do Cantor. Aí tem o Wittgenstein, que foi aluno dele, fica meio pirado. E uma das coisas que já começa desse jeito, né? A relação entre a lógica e a loucura, né? O quão loucos são os lógicos, louco literal, no sentido literal. Mesmo porque a gente descobre isso nas primeiras 10 páginas, talvez. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Não é 10 páginas, não. É mais. É mais. Tá, 76 páginas. Então eu não vou dar o spoiler, mas acontece uma coisa lá pela página 75, 76, que mostra que mesmo o próprio Bertrand Russell tem relação com a loucura, né? Tem os pais dele que não aparecem, por que que não aparecem? Tem a avó, tem... Cara, é sensacional. Então em parte, a biografia desse cara, que é muito interessante. Qualquer coisa procurem Bertrand Russell no Google, que você vai achar várias coisas legais. E em parte é a história da matemática mesmo, da lógica matemática, né? Que depois evoluiu para o algoritmo, que é o que você tem hoje, eu falando com você aqui por meio de um algoritmo. Né? Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se. Não, não é isso. Mas se você não é inscrito nesse canal e ainda assim chegou nesse vídeo, é porque algum algoritmo fez você chegar ali. A noção dos algoritmos começa aqui, ó. Aqui está a definição de como começa isso, da onde que vem, quais eram as ideias que os caras estavam formando naquele período né, histórico. Então, assim, vale muito a pena. Não sei por que eu esperei tanto tempo para ler. Eu acho que ele talvez seja essa lombada aqui que ela meio que se metamorfoseou e eu não enxerguei mais.
na prateleira, né? Tem 2 livros vermelhos, um de cada lado, depois um azulão, então acho que talvez ela tenha passado batido e acabei esquecendo. Mas sério, é um livro sobre lógica, matemática, um pouco sobre física e muito sobre a história dos descobrimentos disso, né? Porque a matemática é uma linguagem, né? Ou será que não é uma linguagem? Então todas essas coisas estão sendo discutidas aqui, né? Porque como que funciona essas questões matemáticas. E daí, para escutar isso, sério que eu pensei em indicar aqui um Yes, né? Uma coisa que é mais quadradinha, matemática, mas eu lembrei desse disco aqui, do Supertramp, que tem a música The Logical Song, a canção da lógica. Que é, além de ser muito bacana, ela fala uma coisa que tem tudo a ver com o livro, que ela fala assim, ó, às vezes, quando o mundo inteiro está dormindo, a minha cabeça não para de girar e tem questões muito complexas para um cara simples, para um homem simples, que é exatamente a busca do Bertrand Russell aqui. Aí na hora que eu lembrei disso, eu falei, não, vou ter que indicar o Breakfast in America, que acho que, assim, é o mais vendido de todos os álbuns do Supertramp, e eu acho que é o melhor mesmo, eu amo esse álbum. E The Logical Song é uma música que, né, ela toca no esquerdo das pessoas, e além disso tem tudo a ver com o álbum. A letra da música tem a ver com o álbum, se você for dar uma olhadinha na letra dela. Beleza, galera? Então acho que é isso. Né? Se inscreva no canal, assista a gente toda quarta-feira fazendo o nosso podcast ao vivo. E é isso. Até mais, galera!